Boa tarde. O Fed aumentou as taxas de juros na quarta-feira e no programa de hoje vamos analisar as consequências disso para vários mercados. Vamos começar analisando o par euro-dólar através de diferentes perspectivas em nossa plataforma da Fingraphs. Neste gráfico semanal, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres, o par euro-dólar ainda está, teoricamente, em uma tendência descendente, mas o indicador de tendência ainda está caindo e suas metas já foram praticamente alcançadas. Portanto, nós consideramos essa tendência esgotada. Além disso, o índice de risco já estava sobrevendido no final do ano passado e agora está começando a se reverter. Basicamente, temos uma tendência descendente esgotada, mas ainda não podemos confirmar se já se reverteu. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, estamos claramente em uma tendência ascendente que alcançou um topo intermediário. Os envelopes estão se tocando e o índice de risco tem estado em território de sobrecompra desde o final de maio. Dito isso, esse movimento ascendente ainda não parece ter se esgotado e poderia se estender pelas próximas semanas, possivelmente até o final de junho ou início de julho, considerando as nossas metas, e poderia ultrapassar o nível 1,14. No gráfico intraday, estamos em uma correção intermediária neste movimento ascendente. Essa correção para baixo deve se estender por mais uma semana e poderia, na pior das hipóteses, alcançar nossas metas de correção em torno de 1,11. Se o par cair abaixo de 1,1049 ou 1,1050, isso poderia ser um sinal de que uma reversão mais significativa poderia estar a caminho. Entretanto, no momento vemos uma consolidação para baixo por cerca de mais uma semana, possivelmente em direção à nossa meta de correção. Em geral, temos uma tendência descendente esgotada no longo prazo, uma tendência ascendente impulsiva no médio prazo, que poderia se estender por mais algumas semanas, apesar de já estar entrando em território de sobrecompra. E, finalmente, temos uma correção intermediária para baixo no curto prazo, ou uma consolidação, que poderia durar um pouco mais, mas deve retomar sua tendência ascendente no final de junho. Agora, passando para o par dólar-iene, que é um bom indicador para as condições de risk-on ou risk-off, podemos ver que o dólar estava bastante forte diante do iene durante a segunda metade de 2016, sinalizando um ambiente risk-on, juntamente com o comércio da reflação. Desde que o comércio da reflação começou a corrigir em dezembro, estamos em uma consolidação para baixo. No momento, os envelopes estão praticamente neutros, ou seja, o envelope pequeno está no meio do envelope de longo prazo, que ainda está ligeiramente apontando para cima. Por isso, temos esse sinal de alta aqui. Entretanto, nós consideramos essa situação bastante neutra e não temos metas calculadas. Além disso, o índice de risco ainda está no meio da faixa. Portanto, a tendência ainda é considerada ascendente e, apesar de estar passando por uma reversão no momento, provavelmente será retomada mais tarde, já que os envelopes ainda estão subindo. No gráfico diário, estamos em uma consolidação para baixo desde dezembro, que já alcançou suas metas em abril. No momento, estamos de volta dentro da faixa das metas e essa consolidação poderia continuar por cerca de mais um mês, juntamente com uma situação ligeiramente risk-off, porque não há estresse nos envelopes e o índice de risco ainda não está em território de sobrevenda. Of the range, and the risk index is not showing any oversold condition yet. So we would see this consolidation continue at high levels, possibly for another month or so. No gráfico intraday, o par dólar-iene ainda está em tendência descendente e já praticamente alcançou suas metas. E na pior das hipóteses, poderia chegar ao nível 108. Como podemos ver, tivemos um fundo intermediário na semana passada e em seguida uma recuperação, mas a tendência descendente ainda parece prevalecer no momento.
Resumindo as três perspectivas, a tendência é ascendente no longo prazo, porém fraca. Temos uma consolidação para baixo no médio prazo, que ainda não parece ter se esgotado, mas já praticamente alcançou suas metas. E no curto prazo, a tendência descendente ainda tem algum potencial, indicando que essa consolidação ainda continua. O ouro, que também é considerado um ativo defensivo, estava em uma tendência descendente até o início de 2016. Quando teve uma forte reação. O ouro também é um ativo reflacionário e, por isso, também teve essa forte reação como as outras commodities durante a primeira metade de 2016. Em seguida, quando as taxas começaram a subir, o ouro reverteu a maior parte desse movimento durante a segunda metade de 2016. Defensive asset with a reflation bias, so it had quite a strong reaction with other commodities during the first half of 2016, but then as rates started to move up. Desde dezembro, o comércio de reflação tem estado sob pressão e tem passado por uma consolidação, e o ouro conseguiu o que consideramos uma recuperação defensiva por causa disso. Nós temos duas mínimas mais altas, o que normalmente é um bom sinal, e nossas metas ainda não foram alcançadas, mas o tempo está se esgotando, portanto ainda consideramos essa tendência descendente no momento e há risco de mais queda. Entretanto, o movimento ascendente desde dezembro ainda é promissor. Além disso, o índice de risco estava em território de sobrevenda em dezembro. So you do have a risk of a further move down, but that's a move up since December, and we'll see that on the daily. No gráfico diário, ainda estamos em uma tendência ascendente, apesar de uma ligeira reversão nos últimos dias, que poderia continuar pelas próximas semanas, possivelmente até o final de junho ou início de julho, ultrapassando novamente o nível 1.300 em direção a 1.400, mas precisaria realmente acelerar acima de 1.290 e 1.300 para que isso seja confirmado. O índice de risco ainda não está em território de sobrecompra, o que ainda poderia justificar um último movimento ascendente, mas não acreditamos que seria muito longo. Talvez dure mais 3 ou 4 semanas. Nós precisamos de uma real aceleração para que essas metas sejam justificadas. That's why we believe that the move is probably not going to be very long, possibly last another. No gráfico intraday, podemos ver um movimento ascendente, que alcançou suas metas iniciais, um pouco acima de 1.290, e agora está em consolidação. Além disso, o índice de risco estava em território de sobrecompra e os envelopes estavam se tocando. Nós acreditamos que estes sejam praticamente os níveis de suporte esperados, e agora teremos que esperar para que o movimento ascendente seja retomado. Resumindo os três gráficos, temos uma tendência descendente praticamente esgotada no longo prazo, uma tendência ascendente no médio prazo, que ainda tem potencial, apesar de estar entrando em território de sobrecompra e precisar de uma confirmação rápida. E no gráfico intraday, após um movimento ascendente inicial, o ouro está corrigindo para baixo e agora estamos esperando por uma retomada da tendência ascendente. E finalmente, vamos dar uma olhada nos mercados com o mini SP500, que no gráfico semanal já praticamente alcançou suas metas. O índice de risco está próximo ao território de sobrecompra, mas a tendência ainda é ascendente. Nós acreditamos que esta seja uma situação de topo intermediário, que poderia levar a uma consolidação nas próximas semanas ou meses. Basicamente, apesar de bastante estendida, essa tendência poderia continuar até o final do ano. No médio prazo, o índice de risco do gráfico diário também está em território de sobrecompra. Os envelopes estão se tocando e as metas já foram alcançadas. Portanto, aqui também esperamos alguma consolidação até o final de junho e possivelmente até julho ou agosto. No gráfico intraday, as metas foram alcançadas. O índice de risco está próximo ao território de sobrecompra e este parece ser o início de uma correção, como tem acontecido com as principais ações de tecnologia nos últimos dias. Em geral,
geral, temos um período de risco à frente durante as próximas semanas nos mercados de equity. Resumindo as perspectivas, ainda temos 3 tendências ascendentes estendidas, mas no momento fica difícil justificar qualquer outro movimento além de uma correção intermediária nos gráficos intraday e diário. Portanto, mantemos a nossa visão de que esta é uma situação de risco-recompensa, provavelmente não muito vantajosa. Talvez vejamos alguma consolidação até o final do mês e possivelmente em julho, mas, em geral, o mercado de equity está caro e deve permanecer em tendência ascendente até o final do ano. Isso é tudo por hoje. Obrigado pela audiência e até mais.